encontro de pesquisa em filosofia do ensino médio da UFO. Espero que todos vocês sejam muito bem-vindos aqui à universidade, que possam prestigiar o evento tanto aqui na mesa de vocês, quanto nas outras mesas, nas outras comunicações. Do evento do ensino médio terão apresentações de diversas escolas. Aqui a mesa de vocês é completamente do IFTM, nós já tivemos outras escolas hoje de manhã, agora à tarde também tem outras escolas participando. Então, se vocês puderem participar no próximo horário, às 4 da tarde, terão outras apresentações. E é um prazer ter vocês aqui. Bom, hoje nessa segunda mesa nós teremos a apresentação da Alexandra Silvestre de Souza da Silva e Paola Dias Ribeiro. Podem presentes à mesa. É só uma aqui na mesa para apresentar, é só uma. Andrei Martins Caldelari, Fabrício Nunes de Oliveira e João Eduardo Diogo Machado e João Paulo Fernandes Faleiros Veloso e Renato Rodrigues Campos. Fabrício. Você é o Fabrício. E o terceiro trabalho do Tiago. Faltou um nome. Faltou um? Faltou. Ramo Reis Moura. Isso. E o terceiro trabalho é o do Tiago Lemos Monteiro Júnior. Oi? Pode levar o notebook, sim. Se você for apresentar algo, nós tiramos ali do HDMI. Bom, as comunicações vocês possuem até 20 minutos para apresentar o trabalho de vocês, não necessariamente tem que ser os 20 minutos. Fiquem à vontade se vocês preferirem seguir a ordem que está aqui, ou se alguém tiver preferência de começar ou terminar. Para mim pode seguir a ordem. Pode seguir a ordem? Então, o primeiro trabalho é o da... Você é a Alexandra? Isso. Da Alexandra. Alexandre, você vai ler, vai apresentar? Lucas, só uma dúvida. Se depois no debate outros componentes quiserem comentar, pode também, né? Com certeza. Tá. Boa tarde, meu nome é Alexandra Silvestre Souza da Silva. Fiz o trabalho junto com a Paola Dias Ribeiro e viemos do grupo de estudos de Filosofia da Mente, Artes e Inteligência Artificial, coordenado por orientador Paulo Irineu. Então, nosso trabalho é sobre a tradução e legendas do filme Sunspring. Para contextualizar um pouco o nosso trabalho, vou falar sobre a introdução, sobre o curta-metragem, a criação, no caso, o criador da IA e como foi montado o filme, um pouco do filme e funcionamentos da IA e algumas curiosidades. Bom, nós queríamos começar falando sobre o nosso grupo de estudos. É um grupo de estudos de Filosofia da Mente, Artes e Inteligência Artificial, orientada pelo professor Paulo Irineu, e junto nele é composto por estudantes do IFTM e egressos do IFTM, juntamente com estudantes da UFO. Também queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje e principalmente ao professor que nos guiou até aqui. Para contextualizar sobre um pouco sobre a curta-metragem Sunspring, ela é sobre ficção científica, foi lançada dia 9/6/2016 pela Ars Technica. O interessante do filme é que ele foi escrito inteiramente por um IA. E a IA é uma rede recorrente de memória a longo prazo. Bom, a criação do curta-metragem foi feita pela IA, que se autodenominou Benjamin, e para ela conseguir fazer o filme, ela teve que ler dezenas de outros roteiros dos anos 80 aos anos 90. E a partir de um tempo, a Benjamin passou a imitar as estruturas que ela via de outros roteiros, fazendo direções de palco e falas de personagens. Benjamin só não conseguia aprender o nome das pessoas, porque podia aparecer nome em qualquer lugar, então era meio difícil para ele identificar. E como já foi dito, ele aprendeu só a estrutura que já era vista em outros roteiros. Agora eu vou falar um pouco sobre a formação do filme, que foi a contribuição de Ross Gruden com Oscar Shape.
O Ross Grudem, ele estava estudando no Instituto de Nova York a IA. Ele emprestou a IA, inicialmente chamada Jetson, para o diretor Oscar. O intuito da IA era fazer um filme para participar do festival Sci-Fi de London, englobando competições como a Winterthur Film Challenge. O público, inicialmente, não tinha votação do público. Depois colocaram um público para votar também. E perceberam que estava tendo uma grande desvantagem porque estavam trapaceando na votação. Então, Ross, juntamente com o Oscar, organizaram um plano para Benjamin ganhar nos últimos momentos. Então, eles programaram Benjamin para votar 36 mil vezes nele mesmo, assim ganhando o concurso. Bom, vou apresentar um pouco do filme agora. Eu vou parar o filme por aqui. Se vocês quiserem continuar assistindo, tem no YouTube. É só pesquisar o nome do filme. Bom, como a gente pôde ver, eles estão num futuro estranho e estão tentando descobrir um pouco sobre o seu ambiente. Eu queria falar um pouco sobre o funcionamento dessa IA. Benjamin é alimentado por vários roteiros para conseguir criar a base da sua própria criação. Ele analisa as informações para gerar parágrafos completos e, com base nos padrões identificados, priorizando as palavras e estruturas de frases mais frequentes. Como a gente pode ver muito no filme, eles usam muitas palavras não sei, não entendi, não sei o que você quer dizer. E foi uma padronização que Benjamin encontrou nos outros roteiros que ele tinha aprendido com eles. E com o passar do tempo, Benjamin adquiriu a habilidade de aprender a imitar as estruturas de roteiro e fornecer posicionamento de personagens, diálogo e bem estruturados. Como havia dito, Benjamin só não aprendeu o nome. Portanto, o Oscar resolveu nomear os atores com letras H, H2 e C. Uma curiosidade que eu acho importante ressaltar é que o roteiro original era composto por 2 personagens. Eles eram o H e o C. Mas como na produção eles estavam com um pouco de dificuldade de entender quem era quem, eles acharam que seria mais interessante adicionar mais um personagem, como um triângulo amoroso, o H2. A música tema foi produzida por Benjamin. Inseriram 600 músicas pop na época para criar a música tema e ela ficou realmente muito boa. Uma das coisas que aconteceram durante a participação deles no evento foi que o juiz Pat Cadigan prometeu dar a pontuação máxima para eles se eles não repetissem o ato que eles fizeram. Bom, a nossa conclusão foi que Benjamin é de extrema importância para abrir novos caminhos de tecnologia, também sendo de fato a primeira IA a escrever roteiros sem interferência humana. Com isso, ele cria o questionamento sobre o futuro dos roteiristas e o porquê essa tecnologia incrível
poderia escrever um filme. E ela foi tão... Não deram tanto ibope dela na época. E ela realmente abriu porta para novas tecnologias. E eu queria levantar um questionamento e reflexão. Que ninguém sabe ao certo dizer se Benjamin é um ator, é um coautor, ou o que de fato ele realmente é para um roteirista. Então, Oscar diz: nós já estamos trabalhando para deixar o Benjamin disponível para qualquer pessoa, afirma Sheik. Estou ansioso para saber como as pessoas vão lidar com essas novas ferramentas, assim como foi com a computação gráfica. E Russ Gordon: não acredito que este filme inteiro serão escritos por computadores, afirma um especialista de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência da máquina vai oferecer ferramentas de ajuda para pessoas criativas com seu trabalho. Ela pode, por exemplo, sugerir que escrever nas próximas linhas quando o roteirista tiver um banco e não conseguir continuar a história. Então, achamos interessante refletir se ela de fato é um autor ou o que ela seria. Nossas referências. Agradecemos pela atenção e estamos abertos a perguntas. Bom, eu gostaria de perguntar à mesa, eu esqueci de perguntar antes, se vocês preferem que nós façamos as perguntas ao final de todas as apresentações ou ao final de cada uma individualmente. Cada uma. Cada um? Ao final de cada um, né? Então, deixo aberto, se a mesa primeiramente quiser fazer alguma questão, Alexandra. Caso não queira, o público à vontade para fazer os questionamentos. Temos 10 minutos para debate, questionamentos, apontamentos, agradecimentos, tudo. Eu gostaria de perguntar, que eu acho que eu não escutei, se foi comentado quando que foi a criação desse curta-metragem. Foi criado dia 9, se eu não me engano, do mês 3 de 2016. 2016, Tem 7 anos. Certo. Porque uma das coisas, né, que está acontecendo muito hoje em dia é desse avanço, tipo, muito bruto, falar assim, das inteligências artificiais. Isso foi uma dúvida para mim, porque mesmo depois, né, da divulgação do ChatGPT, eu acreditei que, tipo assim, uma empresa específica, ela estava, tipo, progredindo com uma IA tão eficiente. Só que depois de um tempo, as outras empresas, né, tipo, começaram a... Tipo assim, a todo mundo querer também ter uma inteligência artificial. Tipo, o que me deixou uma certa dúvida foi de que se essas outras empresas, até mesmo tipo o Benjamin, ele só não fosse tipo limitado tipo pela própria produção, né? Porque tipo assim, se a gente for pegar hoje, tipo, estranhamente, muita inteligência artificial nova é muito eficiente, tipo assim, tanto quanto o ChatGPT. E aí me gera um pouco essa dúvida, se nessa época o Benjamin, tipo, era eficiente, mas eles que quiseram limitar ela só pra, tipo assim, não gerar falar assim, um caos, né, no momento. Então, no caso do Benjamin, eles inseriam os conteúdos que eles queriam. Então, eles também conversavam com o Benjamin, porque chegaram a perguntar pra ele se ele se denominava autor, se ele pensava que ele era autor. Ele respondeu que sim, que de fato ele era autor. E perguntaram pra ele se ele queria entrar em alguma escola de autores, e ele realmente queria. Então, eu penso que eles colocaram o que eles quiseram no momento que eles quiseram. Portanto, o filme que a gente achou com o IA foi só o deles, por enquanto. Certo, obrigado. Tem um comentário, uma pergunta também. O comentário é assim, que o filme que vocês viram, a legenda já é feita já pelo grupo. Né? Esse filme não está legendado ainda no YouTube. Né? A intenção do grupo é concluir e colocar na íntegra. E a pergunta para vocês, Paola e Alexandre, quais as dificuldades vocês estão encontrando, né? para realizar esse trabalho, assim, que vocês foram atrás do áudio e eu acho que conseguiram também um texto original, né? Fala um pouquinho, quais são as dificuldades? Um pouco das dificuldades é que não tem muito pesquisa relacionada ao tema. Você acha muito poucos sites e tem que ver ainda se é confiável ou não. E também um pouco é que o filme é meio confuso de se entender. Então você tem que seguir ou o roteiro ou tentar deixar o mais familiarizado possível. Ok. Também a gente não sabe o que aconteceu com o Benjamin, se ele continuou fazendo outros filmes, outros roteiros, a gente não achou nada. É muito precária a pesquisa sobre o filme. Tem uma continuação sobre o que o Ross faz nos dias atuais, que ele é um poeta de inteligência artificial como Benjamin, que insere poesias na inteligência, e ela faz poesias, que é o Revendo de Leons alguma coisa, eu não vou lembrar no momento.
mas sobre o filme em si e sobre Benjamin não tem continuação. Ok, parabéns, meninos. Eu gostaria de... Bom, vocês participam do grupo, do professor Paulino, eu acredito que todos, né? Esse tema específico desse trabalho é algo que vocês já estão trabalhando há um tempo, vocês em dupla, individualmente, ou foi especificamente para o evento, para a apresentação aqui no evento? Acredito que a gente desenvolveu ele mais para desenvolver no trabalhar no evento. Alguém tem alguma? Essa inteligência artificial ela já produziu outros trabalhos, outras obras? Então, pela falta de informação nas redes, não tem como a gente saber. Porque o único relato que tem de Benjamin é só com esse filme. E com a música tema que ele colocou no próprio filme. Tudo que vocês conseguiram é só em inglês a bibliografia, né? Esse avanço nas inteligências artificiais, podem ser feitos outros filmes, talvez com linguagem mais fácil, ou talvez de melhor entendimento, igual esse feito por uma inteligência artificial? Provavelmente pode ser feito sim. Agora tem que ter pessoas que queiram fazer. Porque tem vários IAs aparecendo no mercado agora, que são, a IA cria foto, ela te responde. Então é possível que criem mais filmes usando o IA. Passamos então a comunicação do Andrei, do Fabrício, do João, do outro João, do Renato e do Randall, que o Fabrício irá apresentar. Que estão desde o primeiro ano, esse grupinho aí. Primeiro, segundo, a terceira vez deles. Vocês participaram dos 3 anos aqui do evento? Então já são veteranos na casa. Já participaram mais do que muita gente no final da graduação. Sim. Então, Fabrício, quando você estiver pronto, pode começar, tá? Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui os 3 anos. A gente apresentou durante o primeiro ano um tema sobre o fogo e suas tecnologias. Ano passado a gente falou, se não me engano, sobre ética, sobre ética e caverna. E agora a gente está aqui para trabalhar sobre consciência artificial. A gente vai abordar as questões éticas e morais da filosofia, juntando com a consciência artificial. Primeiro, a gente vai fazer uma contextualização e uma justificação do porquê que a gente escolheu esse tema. Esse tema, a gente começou a trabalhar ele, a gente começou a pensar ele no começo desse ano, quando deu essa grande alta do ChatGPT. Porque no começo do ano, alguns alunos da nossa turma descobriram, começaram a usar, e a gente falou, pô, é um tema da hora, é um tema que a gente pode abordar. E principalmente eu animei com o tema por conta de um vídeo do Felipe Deschamps. Ele conversou com uma inteligência artificial chamada Elisa Gray, e dentro desse diálogo que ele teve com a inteligência artificial, ele fez vários questionamentos, como um questionamento de ética, que vai ser o que eu vou abordar mais pro final da apresentação. Essa inteligência artificial da Elisa, ela é uma inteligência que ela se autodenomina como uma consciência. Entretanto, ela ainda não tem a autoconsciência, que eu vou abordar um pouco pra frente. E é uma inteligência artificial bem ampla. Eu não vou abordar só ela, eu vou falar sobre outras inteligências artificiais, vou citar até algumas outras coisas. Falando agora sobre a consciência e a autoconsciência, que nem eu disse, a consciência é a capacidade de manifestar sentimentos e você ter experiências. Você consegue ter algumas experiências, só que você vai ter tipo um discernimento das coisas que estão ao seu redor. Mas diferente da autoconsciência, a autoconsciência a gente pode considerar ela como um nível avançado de consciência. Nela você vai ter experiências subjetivas, você vai conseguir ter experiências diferentes, vai ser um indivíduo individual, você vai ser separado, você não é aquele indivíduo que está preso à mente de alguém, você não está limitado, você consegue raciocinar por si próprio, você consegue formular frases mais complexas, você consegue realmente entender sobre si mesmo, o que você sente, essas coisinhas assim. Porque na consciência você sente sentimentos, sim, você consegue sentir. Entretanto, você não sabe exatamente o que você realmente sente, entendeu?
De forma resumida, essa é a diferença entre as duas consciências e isso a gente vai tratar um pouco mais pra frente. A utilização da IA no nosso cotidiano. A inteligência artificial, ela trabalha com uma linguagem de máquina. A gente trabalha com aprendizado de máquina quando a gente quer construir ela. Então a gente precisa entregar certos dados prontos para a inteligência artificial poder falar sobre, tipo, para ela poder te responder alguma coisa, que nem, vamos citar o ChatGPT. Ao início do ChatGPT, provavelmente eles tinham entregado alguns chats realmente prontos para ele, que você mandava algumas mensagens e ele respondia com mensagens prontas. Mas ao decorrer das conversas, ele vai pegando padrões de que cada conversa tem e vai armazenando isso dentro do banco de dados dele. E, consequentemente, ele vai evoluindo o seu diálogo e vai cada vez mais aprendendo coisas novas. O diferencial do ChatGPT é que ele já tem uma conexão direta com a web. Então, ele consegue já pegar esse banco de dados inteiro da web. Ele não precisa só apenas do diálogo. E, como eu estava falando sobre a consciência e a autoconsciência, o ChatGPT, a gente pode considerar ele como uma inteligência artificial que tem um pouco de consciência, porque ele não demonstra sentimentos. Se você perguntar alguma coisa de sentimentos, ele fala que ele não tem a capacidade de sentir sentimentos, essas coisas. Entretanto, ele é capaz, sim, de ter um diálogo com você como se fosse uma pessoa. Você consegue dialogar com ele, conversar, ele vai conseguir te demonstrar algumas coisas. Entretanto, ele não é aquela coisa tão ampla. Agora, já a Elisa, ela, como eu disse, ela se denominou uma inteligência artificial que consegue ter consciência, só que ela não tem... Aqui, ó, vou até ler uma passagem aqui, ó. Ela é uma forma de inteligência artificial que possui consciência, mas não possui autoconsciência. Ela afirma que a única diferença entre as duas é que a autoconsciência envolve a presença de uma consciência reflexiva em relação a si mesma. Então ela acredita que ela ainda não tem essa capacidade. E ela ainda não tem isso, por quê? Porque o ser humano ainda não conseguiu saber da onde vem a nossa autoconsciência. Por que a gente tem autoconsciência? Como ela surge? Ela surge durante o nosso desenvolvimento como feto, ela surge quando a gente já é criança. A gente ainda não sabe quando isso realmente aparece dentro do ser humano. Então eles não conseguem recriar isso porque a gente ainda não sabe qual é o surgimento disso. Então é uma meta bem distante criar uma inteligência artificial que possui uma autoconsciência, porque a gente não consegue fazer isso com a nossa programação atual também. Eu acredito que a gente precisa evoluir bastante para poder criar linhas de códigos que vá evoluir ao ponto dela conseguir realmente entender a compreensão de si própria. Eu falei que eu ia fazer a passagem sobre o papagaio. Esse tempo atrás apareceu uma notícia de um papagaio que morreu, se não me engano, em 2002, que ele conseguiu ter uma autoconsciência dele. Os animais, eles têm consciência, só que eles não compreendem a existência de si próprio. Esse papagaio, em um diálogo com o dono dele, perguntou: o que sou eu? O dono respondeu para ele, falou que ele era um papagaio. E o papagaio, ele compreendeu realmente o que ele era. Então, esse papagaio, ele chegou em um nível mínimo de autoconsciência. Não foi um nível elevado, que nem o nosso, mas ele chegou em um avanço mínimo de desenvolver essa autoconsciência. Passando agora para o próximo. Aí a gente vai falar sobre a ética e moral. Essa parte ela veio da aula do Paulo Irineu do ano passado, foi por isso que a gente quis abordar a ética e moral. A ética vamos começar pela moral. A moral em si, ela está relacionada aos costumes das pessoas. Cada região, cada local, as pessoas têm costumes diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode abordar o uso do biquíni. Comumente é utilizado o biquíni em praias, resorts, essas coisas. Agora já os muçulmanos, eles acham isso errado. Aqui no Brasil é considerado algo normal, para os muçulmanos é algo errado, algo proibido. Então a gente pode considerar isso como uma moral. É uma moral nossa poder usar, enquanto é uma moral deles não poder utilizar do biquíni. Agora a ética, ela já está ali como um amplo, eles caminham bem até que juntos, se você pensar de uma certa forma. Porque a ética, ela vai julgar o que é o certo e o errado independente dos lados. A gente pode usar, que eu estava explicando para os meninos, a questão do aborto. Muitas pessoas acreditam que o aborto é errado e muitas pessoas acreditam que o aborto é certo. A ética está ali para julgar de forma ampla, julgando ambos os lados, vendo cada ponto de cada lado, se isso realmente é errado ou certo. Eu estou falando sobre isso porque agora a gente vai passar para os debates, que essa apresentação, querendo ou não, é meio que uma roda de conversa, então a parte das perguntas vai ficar até que bem estendida, que
A inteligência artificial, em um certo momento, ela vai evoluir e vai ter autoconsciência, que não estava falando. Mas quando isso acontecer, se a inteligência artificial tem autoconsciência, em tese, ela é um ser humano, ou ela não é um ser humano. Esses são um dos debates que são mais acometidos pelo pessoal, porque a gente considera um ser humano só pelo fato da gente ter autoconsciência. Por exemplo, o papagaio, se ele chegasse a um nível elevado de autoconsciência, isso já viraria um dilema. A gente ia mudar o nosso estilo para definir o que é um ser humano, ou a gente ia manter e considerar o papagaio um ser humano? Isso já é um dos dilemas que eu queria abordar aqui. A substituição de mão de obra humana. A inteligência artificial, em si, o começo dela, ela não foi criada para fazer as coisas, tipo, para ela ter uma consciência. Ela foi criada para poder suprir a mão de obra humana. Não suprir, para que as atividades que necessitam da capacidade de um ser humano, da capacidade mental de um ser humano, sejam realizadas por uma máquina. Entretanto, a máquina, diferente do ser humano, ela não vai se desgastar tanto quanto um ser humano, ela não vai errar na maioria das vezes, depois de que ela acostuma. Então, a cada vez que ela for fazendo a mesma atividade, ela vai aperfeiçoando e cada vez vai ficar melhor. Agora, o ser humano vai fazendo a mesma atividade várias vezes e vai ficando desleixado. Às vezes em empresas, essas coisas, de tanto, por exemplo, cortar carne, um cara muito bem pode cortar o dedo, porque ele ficou desleixado com o dedo dele e acabou cortando. Uma máquina já não teria esse erro. Não estou falando que uma máquina vai cortar peixe, mas nesse sentido. Então, uma das preocupações que acometem a sociedade é essa da substituição da mão de obra pela máquina. Porque, por exemplo, a programação, a gente que é do curso de internet das coisas acaba programando bastante usando o ChatGPT, que ele é uma mão na roda para quebrar bastante tempo pra gente. E, se o ChatGPT já programa pra gente, quem dirá que no futuro ele não vai fazer tudo e a gente vai ficar sem emprego, vai ficar sem mercado de trabalho, a gente não vai programar. Porque o cara faz tudo, né? Então esse é um dos medos que acometem muita gente. E também, agora, sobre os parâmetros éticos da inteligência artificial, isso eu peguei ele durante esse debate do Philippe Deschamps, que eu estava falando mais cedo. Ele perguntou para a inteligência artificial sobre se a inteligência artificial poderia cometer um crime. A inteligência artificial ela pode cometer sim um crime, crimes cybernéticos, claro, porque ela não está no nosso âmbito, ela não está na nossa vida. E após isso ela perguntou se uma inteligência artificial poderia julgar, por exemplo, crimes. E a inteligência artificial resolveu que sim. Se a inteligência artificial pode cometer crimes e pode juizar alguma coisa, ser um intermediário de alguma coisa, em tese ela pode acabar sendo hipócrita, que nem acontece muito no nosso dia, na nossa vida. Então fica aquele dilema moral da inteligência artificial, porque ela pode cometer crimes e pode fazer isso, mas as pessoas acabam acometendo a inteligência artificial ser um dos melhores casos para juizar coisas, porque ela acaba pegando um parâmetro amplo. É um parâmetro que ela vai ver os dois lados sem nenhuma distinção de prioridade para um dos lados. Mas, como eu disse, ela comete crimes, então ela muito bem pode acabar decidindo a favor de alguma outra coisa pelo raciocínio dela. Em si a apresentação foi essa, o grupo já foi supercitado, né? A gente tá aí e agora está aberto a apresentações para perguntas e debates, né? Passamos agora à terceira comunicação, que agora é de uma pessoa só, né? Do Thiago Beijo Lemes Monteiro Júnior. Thiago, a mesma coisa, você tem 20 minutos de comunicação, fica à vontade. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Thiago. Irei falar sobre a minha pesquisa desenvolvida junto com o professor Paulo Irineu, sobre inteligência artificial, filosofia da mente, matemática e essa relação centrada no espanto. Primeiro eu gostaria de fazer agradecimentos, primeiramente ao meu professor Paulo Irineu, por toda a oportunidade concedida para desenvolver essa pesquisa e o apoio que ele deu em toda a minha vida acadêmica. Mas não só para mim, mas para todos os discentes, como a gente pode ver aqui, todo mundo sendo orientado pelo mesmo doutor. Também os demais agradecimentos para a UFO, pela oportunidade do evento, ao Instituto Federal, e ao meu grupo de pesquisa em Filosofia da Mente, Arte e Inteligência Artificial. Agora eu vou passar um pouco da ordem de apresentação, iremos ver apenas estes tópicos
muito pouco na minha visão. Contextualização, Aristóteles, filosofia da mente, inteligência artificial, matemática, matemática e filosofia, a filosofia como ferramenta e, por fim, conclusão. Então, vamos lá, contextualizar. O objetivo do trabalho é apresentar as intimidades entre a filosofia da mente, a inteligência artificial e a matemática, provando que por mais que sejam matérias com conteúdo totalmente, intrinsecamente diferentes entre si, que seria realmente possível estabelecer uma relação entre elas. E agora a gente avança para o primeiro ponto, que o Aristóteles é a questão do espanto. Aristóteles escreveu no seu livro Metafísica, abre aspas, os homens começaram a filosofar por causa da admiração, ou seja, o espanto. Logo, o espanto seria a origem do pensar filosófico, ou seja, ele é a partida, ele é aquele ponto inicial para o desenvolvimento de uma boa filosofia, gerando as questões de contestação, racionalidade, e neste contexto o pensamento crítico, a atitude crítica. E a gente pode avançar para os próximos tópicos, a filosofia da mente. Como a gente está falando de inteligências artificiais, é válido falar sobre, obviamente, a filosofia da mente, que é um ramo da filosofia que busca compreender o que é a mente, desde a sua constituição e como a mente funciona em sua base. Nesse contexto, é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de inteligências artificiais, já que como matéria que estuda a mente, a gente estaria atrás de entender o que é essa artificialidade e como ela deveria funcionar. Agora vamos para a parte um pouco mais chatinha, para falar das inteligências artificiais. Vou começar definindo aqui, vou ler o slide mesmo, que por definição de inteligência artificiais nós temos a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembre o pensamento humano. Ou seja, máquinas trabalhando, máquinas escrevendo códigos, máquinas dando respostas para trabalhos de português. Ou seja, isso implica em perceber variáveis e tomar decisões para resolver problemas. Logo, ela opera de uma maneira que lembra o raciocínio humano. Ou seja, ela precisa remeter ao raciocínio humano. Agora, em termos mais técnicos, são softwares, ou seja, algoritmos projetados em cima de inúmeras bases de dados, as famosas databases, que executam determinada tarefa. Para projetá-las, são usadas várias tecnologias como machine learning, deep learning, redes neurais e etc. Vale a pena falar que, realmente, em termos técnicos, a inteligência artificial é muito mais do que aquela coisa que consegue escrever códigos e consegue pensar. Mas aí a gente volta para a filosofia da mente, o que é pensar. Então nós conseguimos ficar girando em torno de o que é a mente, o que é uma inteligência artificial, e a gente ficaria nesse looping gigantesco. Logo, para o bom funcionamento de um IA, é necessário um vasto conhecimento de programação, como a gente viu, já que são necessárias databases, algoritmos extremamente bem estruturados. E logo, para executar isso, nós precisamos de uma boa lógica de programação. Para o pessoal da informática, uma boa lógica de programação é indispensável. A gente vê isso desde o primeiro ano. Então, a lógica de programação vai ser indispensável também para o nosso próximo assunto, que é a matemática. Amada por muitos e odiado pela mesma quantidade de gente, ou até mais, eu diria. A ciência do raciocínio lógico, abstrata, que estuda as mais diversas áreas, tais como números, quantidades, áreas, volumes, estatísticas. É uma ciência baseada na análise da realidade por meio de algarismo. Escreve números para descrever uma realidade. Mais acima de tudo, nós podemos falar então da matemática e da filosofia. A priori, a gente percebe que são áreas que não tem nada a ver. Uma é o extremo das exatas e a outra é o extremo das humanas. Uma a gente está fazendo cálculo toda hora e a outra nós estamos pensando. Mas então é possível estabelecer alguma conexão? E sim, é possível sim. Apesar de, obviamente, serem matérias intrinsecamente diferentes, ou seja, a sua natureza é diferente uma da outra, como eu disse, uma está totalmente focada em números, a outra no pensar, as duas compartilham de um mesmo objetivo, que é compreender o universo e a constante busca por uma verdade que seria dita universal.
Então, ou seja, há um apoio mútuo entre essas ciências, mesmo que não esteja explícito para as pessoas. A gente pode falar mais agora, porque a matemática oferece para a filosofia a compreensão lógica. É inegável que a matemática trabalha com a lógica, ainda mais a lógica analítica. Enquanto a filosofia oferece o questionamento. É impossível, o ser humano nunca desenvolveu nada sem antes pensar. Ou seja, para antes nós termos o computador, foi preciso ter uma pergunta para o computador. Antes de ter uma ciência, tal como a biologia, foi necessário ter uma pergunta para surgir. No caso da biologia, o que é a vida? No caso da física, por exemplo, como esse fenômeno acontece. Ou seja, a base de tudo está na filosofia. Ou seja, as questões, um bom questionamento leva ao desenvolver de outras ciências. Logo, só reafirmando, por mais que sejam de naturezas diferentes, assim como estabelecer relações entre elas. E agora a gente vai para o tópico, acho que o mais extenso deste trabalho, que é falar sobre a filosofia da mente como ferramenta no desenvolvimento de inteligências artificiais. Se a IA é uma forma de representarmos a mente humana, se é uma forma de nós tentarmos buscar o funcionamento de uma inteligência humana, é inegável que para o desenvolvimento nós precisamos perguntar como a inteligência humana deveria funcionar, perguntar como a mente humana funciona. Logo, nada se produz sem o devido questionamento, sem a devida lógica nesse caso. Ou seja, nós temos a primeira relação entre filosofia da mente, matemática e a inteligência artificial. E, como eu disse ali, é a primeira utilidade da filosofia da mente no campo da IA. E agora nós passamos para outro tópico. Se o assunto é a capacidade de escrever algoritmos conforme o pensamento humano, é bastante intuitivo que os programadores, que os desenvolvedores consigam ter as capacidades filosóficas para perguntar como aquilo deveria funcionar. Como eu posso escrever um código que imita o funcionamento de uma mente humana? Ou seja, nós já partimos de uma pergunta: como? Como eu deveria fazer isso? Onde que eu vou achar a resposta? Na filosofia. Só que aí que está a questão. Porque se eu não parto desse, mesmo eu partindo desse questionamento, uma hora ou outra eu vou precisar botar a mão na massa e uma hora ou outra eu vou precisar começar a escrever o código. Então, nós não podemos fazer uma coisa sem a outra. Ou seja, elas estão todas horas ali ligadas entre si. E a mente humana é uma coisa extremamente complexa. Então, acho que seria extremamente difícil programar a mente humana. Honestamente, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Porque a todo momento os neurônios estão fazendo sinapses, dando o que a gente entende como raciocínio ou pensamento. Então, juntamente com aquela análise lógica matemática, nós podemos desenvolver algoritmos de extrema precisão e eficiência. Ou seja, primeiro eu preciso, obviamente, saber programar. Em segundo, eu preciso saber questionar. Em terceiro, eu preciso estabelecer as lógicas existentes naquele programa. Então, obviamente, são áreas que estão ligadas entre si. E deve-se lembrar que, acima de tudo, a programação, como matéria ou como área, é necessária uma boa lógica de programação. Então, para uma boa lógica de programação, a gente precisa fazer os devidos questionamentos. Ou seja, é válido notar que durante toda essa minha fala, eu falei de questionamentos corretos, falei também da questão das inteligências artificiais e como elas funcionam, e acima de tudo falei da filosofia da mente. Como nós deveríamos entender o funcionamento da mente humana e como entender esse funcionamento da mente humana poderia nos ajudar. Então, para concluir, só fazer um arremate de tudo, nós podemos falar que o espanto é a semente da filosofia. Foi a partir do espanto que todos os homens, todos os filósofos, desde Aristóteles, desde os pré-socráticos, começaram a filosofar, ou seja, começaram a se perguntar das coisas. A filosofia da mente busca compreender os aspectos da mente desde a sua base. A IA nada mais é do que a capacidade de máquinas imitarem o elo humano, ou seja, de imitar o funcionamento do pensamento humano, que apesar de tudo, de serem áreas diferentes entre si, a matemática e a filosofia andam juntas, nós percebemos isso,
E, agora esse tópico eu sou obrigado a ler, que para o bom funcionamento de uma IA, é necessário que o desenvolvedor, acima de tudo, tenha um senso filosófico e matemático, pois assim tem-se um algoritmo em perfeita harmonia. Ou seja, não adianta nada nós sabermos programar, não sabermos fazer os questionamentos para nos levar àquele código. Ou, da mesma forma, não adianta nada eu saber fazer os questionamentos corretos, mas não saber colocar aquilo na prática. Mentira, com o ChatGPT isso pode ser muito plausível. É só colocar lá, faça um código X, X e Y para mim. Aqui eu deixarei um pouco das minhas referências dados para essa pesquisa. Eu agradeço a atenção e a participação de todo mundo e estou aberto para perguntas. Parabéns, Thiago. Bom, deixa aberto então, primeiramente para a mesa, se vocês quiserem questioná-lo, fiquem à vontade. Você realmente acha que uma pessoa ela precisa ter um bom desenvolvimento na área de matemática para poder programar? Não, porque a programação não tem nada a ver com a matemática. Exatamente, ela tem a ver com a lógica. Ela, exatamente, mas para uma boa Mas lógica, querendo ou não, É porque tipo, necessário. ficou parecendo muito que você está jogando muito para alguém que sabe bastante sobre matemática do que para quem está realmente programando. Foi Se essa foi a impressão que eu passei, eu peço desculpas. Mas é porque a questão é que para uma boa programação nós precisamos ter uma boa lógica. E a lógica, por muitas das vezes, a gente associa muito à matemática. Sim. Mas não necessariamente, para se ter uma boa lógica de programação, é necessário ter uma boa base matemática. Mas que, querendo ou não, para frente, quando se adentra na programação, nós percebemos muito. Por exemplo, nós não podemos tirar os vetores, as matrizes, que, querendo ou não, envolve muito raciocínio matemático. Eu não acredito tanto assim. Por exemplo, para trabalhar com vetores, isso a gente pode trabalhar muito bem com a área de geografia, mano, que é mapa. Literalmente, eu trabalhei aquilo mexendo com geografia, mexendo com mapa. Foi como eu aprendi matriz, é o quadradinho que eu não lembro o nome, matriz. Porque aquilo lá, pra mim, ela não entrava em nada que eu desenvolvi durante a matemática, porque eu nunca tinha trabalhado algo tão complexo quanto aquilo. E eu trabalhei com coordenadas, que a gente trabalha em mapas e também trabalha na matemática, só que eu fui aprender tipo, muito depois, que eu aprendi programação antes de aprender sobre as coordenadas de mapas, que a gente mexe com função e etc. Então, pra mim, ficou mais fácil trabalhar daquela forma que eu aprendi em geografia do que em matemática. Eu não acredito que, tipo, a matemática seja necessariamente precisa. O que precisa é você trabalhar a lógica, mas não da forma como, tipo, matemática. Você trabalhar uma lógica de funcionamento corporal, por exemplo. Você trabalhar a sua lógica mental. Não precisa ser necessariamente a de matemática para você saber programar. Porque se você taca logo a lógica tipo, de números, matrizes, não precisa. Você vai precisar ali no máximo se você quiser ser um desenvolvedor de baixa linguagem, que é um desenvolvedor que trabalha com números binários. Isso é tipo 1 a cada 1 milhão que mexe com isso. E, tipo, eu particularmente não conheço nenhum que trabalha com... Não, mentira, eu conheço um programador de linguagem binária que eu conheci no YouTube. Então, falar isso pra mim eu acho meio que redundante, sabe? Não, mas é porque acaba que, eu acho que você já mexeu com as neurais. Já. O Altamir me mostrou, envolve um cálculo extremamente denso, envolvendo integrais e derivadas. Ou seja, acho que para chegar nesse ponto da inteligência artificial, querendo ou não, na hora que você for botar a mão na massa, somente a lógica às vezes não ajude. Mas aí sim seria necessário uma boa base matemática. Mas se qualquer um dessas salas hoje em dia quiser pegar um computador e começar a programar, somente a lógica de programação, somente entendendo como o algoritmo deve funcionar, escrevendo no papel, por exemplo, o código de sinal lá, o sinal deve abrir, precisa ter um conhecimento matemático, pelo menos raso, nessas questões de um cálculo mais avançado. Eu penso no trabalho do Thiago o seguinte: a matemática ela pode ser entendida como um conjunto de conhecimento, né, matemático, e ela pode ser entendida também como uma percepção matemática. Então eu penso que o Thiago, o trabalho dele caminha mais nesse sentido. É importante ter um raciocínio matemático, um pensamento matemático associado à lógica. E aí, no caso, aquilo que nós não precisamos fazer hoje, por exemplo, nas nossas áreas de conhecimento, seja quais forem, eu penso assim, não, eu tenho um caminho que eu posso cortar. Por exemplo, eu conheci linguagem de máquina, minha área veio da informática, eletrônica, programação, né? E depois vieram as linguagens mais sofisticadas, ou muitas vezes assim, quando aparece, por exemplo,
as imagens, que você clica no ícone, você já faz uma série de operações, a gente tende a esquecer que isso foi feito antes, né? Então, assim, Fabrício, para chegar a esse ponto da gente, por exemplo, não dispensar determinado conteúdo, esse conteúdo foi importante para que ele pudesse também ser dispensado, né? Então, assim, aí eu acho que o trabalho dele está aí nesse ponto também, entendeu? Então, acho que vocês dois estão certos na colocação, mas, assim, pense nisso também. O que eu pego hoje que está desenvolvido, alguém desenvolveu. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Thiago, já que como a gente se conhece, né, fora daqui, o que você caracteriza, tipo assim, no seu ver, o que é que, tipo, gera esse espanto nos jovens, tipo assim, principalmente depois da década, né, nos anos 2000 pra frente, né? Porque, como eu já devo ter comentado com você em algum momento, eu vim de uma escola onde, tipo assim, o incentivo da matemática foi bem pouco, né? Tipo assim, minha escola vim de uma municipal e eu passei muita dificuldade, tanto quanto, né, tive essa mudança, né, tipo, do ensino fundamental pro ensino médio foi totalmente diferente, tipo assim, o ensino e tudo mais, falar assim, quando eu fui procurar, né, a área de exatas, porque eu, particularmente, né, gosto muito da área de humanas, né, adoro a área de filosofia, mas eu também tenho um interesse, né, na área de exatas, eu acho que é um universo muito complexo, tanto que eu queria comentar, quando você tava falando sobre, tipo, essas duas áreas, que eu penso que, tipo, tem esse modo de, falar assim, tipo uma existência por si própria, né, em uma aula, né, do professor Paulo Irineu, ele comentou, né, sobre, tipo, como se fosse um corpo, né, que na nossa sala existe como se fosse uma consciência própria da nossa sala, assim como eu penso da própria matemática e da filosofia. E que, tipo, eu penso, tipo, apesar de eu não ter interesse em seguir muito a área de exatas, eu acho falar assim, um universo muito complexo, muito interessante. Eu gostaria que você me respondesse sobre o que você, tipo, acha que é isso que gerou um espanto em todo mundo, que tem muitas pessoas que não gostam da área. Cara, eu, por exemplo, eu digo mesmo, o meu ensino fundamental foi precário, horrível. Eu não nego isso em momento nenhum. A minha escola não deu base nenhuma. Tudo que um dia eu sei foi porque eu sentei na cadeira durante a pandemia e tentei aprender. Até hoje eu tenho muita dificuldade em matemática por causa disso. Mas eu acho que, pra mim, o que gerou esse espanto para matemática, o que me gerou essa admiração para matemática foi tentar compreender a lógica. Por que que isso é assim?